Boa noite! Vamos lá fazer o nosso fechamento dia 18 de novembro. Mais uma semana aí bastante complicada para os mercados. Um pouco menos complicado no mercado lá fora e muito mais aqui no mercado brasileiro pela segunda semana aí consecutiva pós-eleição, né? Na primeira semana a gente teve uma semana mais positiva e agora o mercado realmente aí batendo forte na Bolsa Brasileira, no dólar e também na taxa de juros, aqui bastante complicado, né? No geral, acabou sendo uma semana mais negativa para os mercados, né? Tanto lá nos Estados Unidos, como a Europa também levemente negativa, e aqui no Brasil a gente teve uma queda mais expressiva, aí caindo quase 3% aí durante a semana, né? Na parte de câmbio também uma pressão forte, né? Acho que só para ter uma noção de volatilidade, de como está o comportamento do dólar frente ao real. Na primeira semana após a eleição, o dólar chegou a bater 5,2 e agora a gente está no fechamento em 5,37, quase 5,38 essa semana, né? Então, assim, qual que é a interpretação do mercado para o que está acontecendo aqui no Brasil antes da gente falar do mercado internacional, né? Acho que é bem simples, eu tenho falado inúmeras vezes do comportamento do mercado quando a gente não tem previsibilidade, né? Acho que qual é essa questão principal agora com o governo eleito? A questão era, ainda não tem um plano econômico claro e muito menos uma equipe econômica aí de forma clara para dizer como que vai conduzir a economia brasileira, né? Acho que pelo contrário, o que está vindo é muita especulação e isso gera, claro, muita volatilidade, né? A gente acaba não tendo um nome concreto e a gente acaba tendo muito ruído, né? Eu diria que não é fundamento propriamente, é muito mais ruído. A gente tem uma interpretação aqui de que até o governo eleito está jogando aí bastante bode aí dentro da PEC para tentar aí o máximo possível na questão do auxílio aí fora do teto, mas muito complicado, né? Porque a situação fiscal do Brasil é ruim e quando a gente não tem esse plano claro, né? E a gente acaba vendo uma proposta para aumentar ainda mais o gasto sem uma contrapartida do lado fiscal, é o que acontece, né? O dólar acaba sendo pressionado para cima, a bolsa cai e a curva de juros acaba empinando para cima, né? Acaba interpretando o mercado contrário do que estava acontecendo anteriormente, quando já estava começando a prever uma queda de juros em 2023 e agora o mercado aí prevendo até uma possível alta se as coisas continuarem da forma que está sendo conduzida, né? Vamos ver como vai ficar, mas de novo está tendo bastante ruído no Brasil, tá? Lá no mercado americano, a gente tem até algumas notícias positivas, né? Apesar da semana ter sido relativamente negativa para as bolsas por lá, né? A gente está vendo aí alguns dados de inflação começando a mostrar que realmente atingiram o pico, o que pode ser positivo para as bolsas por lá, né? Para os ativos americanos, que aí faria com que o Fed não precisasse aumentar tanto a taxa de juros, né? Acho que não está 100% claro sobre esse ponto ainda, então o mercado ainda não toma uma posição de fluxo mais comprador, né? A gente vê um mercado muito mais leve posicionado no mercado americano, tanto em tecnologia como em outras classes de ativo, tá? Aqui em termos de resultados, né? Na segunda-feira a gente teve o resultado do Nubank, né? Na nossa visão, um resultado meio ruim, acho que principalmente pressionado aí pela provisão, né? Na parte de crédito, né? O banco vem crescendo bastante a questão de número de usuário, mas a questão de monetização ainda está um pouco aquém, né? Acho que se for fazer uma análise aí de alocação em termos de banco ou de fintech, né? Esses neobanks aí que o pessoal acaba chamando, a gente prefere muito mais uma alocação que a gente tem na carteira, que é a Block, né? Que é a antiga Square. Além de estar num preço muito mais atrativo do que no Nubank, também tem um crescimento muito mais robusto e previsível, tá? Na terça-feira a gente teve o resultado do Walmart, muito bom resultado do Walmart, principalmente acho que pelo guidance que eles colocaram para o próximo trimestre. O mercado estava achando que havia um guidance bem ruim, pelo contrário, veio um guidance positivo, acho que mostrando aí como o Walmart está começando a diversificar boa parte da sua receita também na parte tecnológica, né? Não só na parte do varejo físico, que estava realmente mais complicado. Na terça também teve o resultado da Shein, né? Que é a dona aí do Shopee, acho que fica mais fácil aí para os brasileiros entenderem. É uma ação que apanhou pra caramba, tá caindo 80% aí quase no ano, então veio um resultado muito bom, né? Muito bom, assim, acima da expectativa do mercado, que achou que ia sofrer bastante na ponta de varejo. Ela sofreu muito mais na parte de games, que isso aí também não é nenhuma surpresa para a indústria como um todo, e a ação acabou subindo bastante aí no dia, né? Na quarta-feira a gente teve o Target, né? Horroroso o resultado do Target, muito ao contrário
do resultado aí do Walmart, né? O target que não mostrou esse dinamismo aí que o Walmart tem, principalmente em diversificar a receita e não depender tanto do físico, né? Então foi muito pressionado, claro, pela alta da inflação, o que comprimiu muito as suas margens, e o guidance também veio abaixo, né? Resultado da Nvidia veio em linha, tá? Mas no dia, né, que reportou o resultado na quarta-feira, no aftermarket subiu aí bastante, subiu em torno de 4, 5%, acho que por uma razão, né? O resultado veio em linha, mas o que o mercado estava esperando era uma pressão muito maior das margens em várias linhas de negócio, e a gente viu realmente uma ponta negativa apenas na parte de games, o que o mercado interpretou como positivo e uma possibilidade aí de crescimento olhando à frente. A gente acha que a Nvidia está bem barato, acho que das Big Techs aí é uma das mais atrativas para se investir nos preços atuais. A Nvidia aqui no ano aí está caindo quase 60%, então bastante atrativo esse momento de entrada, né? Na ponta de cripto, acho que o principal, né, e único a gente falar é a questão aí do caso da FTX. A gente fez um vídeo aí, convido a dar uma olhada sobre o caso da FTX logo após a falência, né? Mas acho que o que a gente tem de informação aqui permanece a nossa análise como um todo, né? É uma questão que não envolve o mercado cripto propriamente, né? Muito mais uma questão de fraude financeira, como a gente havia falado, mas é basicamente sem proporções, né? O caso já está muito maior do que o da própria Enron, que a gente falou. O advogado que assumiu, inclusive, a FTX é o mesmo advogado que assumiu o caso da Enron, e ele teve uma fala emblemática, eu acho que foi ontem, eu não me lembro. Ele falou que nunca viu um caso de fraude tão absurdo como o que ele está vendo, né? Falta de controles, né? Casos de empréstimo pessoal. Só o SBF, o CEO, pegou um empréstimo de mais de $1 bi da Alameda sem reportar. Realmente assim brutal, né? Acho que cada vez que levanta o tapete é mais corpo aí boiando dos grupos aí ligados à FTX, né? Eu acho que o que vale olhar em cripto no geral do caso da FTX é a questão de contágio. Até o momento o contágio ele tá aparentemente está sendo muito mais limitado aí do que eu imaginado, e isso acaba sendo positivo, né? E onde tem o positivo do lado dessa história tão ruim, né? Se a gente pegar o caso de Bitcoin e de Ethereum, além de estar num preço muito atrativo, eu acho que mostra claramente do fundamento que tem por trás, né? Porque, de novo, não foi uma crise de cripto propriamente, foi uma crise muito mais de fraude financeira. O que a gente defende muito aqui é uma questão, acho que de regulamentação básica, né? Principalmente essas exchanges aí mais centralizadas, de mostrar balanço, acho que ter um pouco mais de transparência para que o investidor aí não fique realmente com a bomba na mão, né? No Pascal aqui, lado positivo, a gente teve Unity, né? Subiu bastante, essa semana subiu 5%. A Trade Desk subiu 1,71%, o Bitcoin ficou 0 a 0, e na ponta negativa, né, foi uma semana um pouco ruim aqui para o Pascal. O 3R, né, acho que tomou uma porrada bem grande, acho que em duas pontas, uma pela questão de correção bem forte que teve do petróleo como commodity aí essa semana, e também Brasil, né, acho que tudo que tem exposição Brasil tomou bastante mais rentado. O 3R está muito, muito barato aos preços atuais, né. Em segundo lugar ficou a Twilio, que chegou a cair 10%, acho que um pouco aí nessa venda que teve principalmente na quinta-feira e na quarta-feira de tecnologia, e XP, que segue basicamente o caso de Brasil, como eu falei, caindo 9% na semana, tá? E para finalizar, eu acho que fica o recado aqui de alocação, né? O que fazer, acho que daqui para frente, olhando a alocação no geral. Acho que Brasil, a gente tá muito, muito baixo o risco Brasil. A gente até tinha uma posição pequena em small caps no Brasil, num outro fundo nosso de retorno absoluto que a gente ainda não pode mencionar abertamente, né? Mas a gente acabou zerando, acho que muito por conta desse ruído, né? Vamos esperar maiores dados aí para a gente ter uma alocação mais eficiente, mas os preços muito atrativos no Brasil também, como a gente havia falando, inclusive até antes da eleição, né? Nos Estados Unidos, a gente está muito com alocação, até que a gente tem falado com gestores pares lá nos Estados Unidos, o pessoal tem aumentado gradativamente aí o fluxo comprador, né, principalmente pelo indicador de inflação que eu falei, então começa a ficar interessante esse movimento de compra no atual patamar, né? Eu acho que o que vale para o pessoal tomar uma posição mais compradora nesse momento é ter aí essa taxa terminal, que a gente ainda não tem isso claramente, tá? E em cripto é aquilo, né? Acho que tá olhando em projetos fundamentados, olhando Bitcoin, olhando o Ethereum, olhando Polygon, que a gente gosta bastante, acho que os preços aí realmente, olhando historicamente, é difícil você ver
uma correção nessa proporção e não querer aproveitar. Mas claro, acho que tem que ser um pouco leve, tem que ser gradativo por tudo que está acontecendo aí no episódio da FTX. Beleza? É isso, aquele abraço e ótimo final de semana.